20 anos tinham se passado desde que Ana Ferreira ficou de pé pela última vez. E nesse tempo, ela havia construído um império tão frio quanto o seu silêncio. Ela dirigia a Ferreira Access, um conglomerado bilionário de tecnologia médica e logística sediado em Lisboa, de uma cadeira de rodas, com olhos que podiam achatar uma sala cheia de advogados sem precisar erguer a voz acima de um murmúrio. Os melhores neurologistas de Portugal tinham assinado seus nomes na mesma conclusão. Permanente, irreversível, definitivo. Então, numa chuvosa tarde de terça-feira, um entregador chamado Tiago Matos entrou pela porta do seu escritório de cobertura, carregando nada além de um envelope lacrado com documentos do conselho. Ele ficou ali tempo suficiente para notar o que 20 anos de especialistas não tinham notado. Ele olhou para os pés dela. Ficou em silêncio por 3 segundos, que pareceram 3 minutos. E então disse as palavras que racharam o alicerce de tudo. A senhora não está completamente paralisada. A sala congelou. 2 décadas de certeza começaram a se fragmentar. Se você acredita que a verdade pode ressuscitar uma vida, fique até o último momento. A chuva caía desde o meio-dia, e às 4 da tarde já havia transformado as ruas do centro de Lisboa em espelhos escuros. A torre da Ferreira Access se erguia 42 andares acima do distrito financeiro, um monumento de aço e vidro que anunciava a permanência da sua proprietária para qualquer um que se desse ao trabalho de olhar para cima. No 39º andar, atrás de janelas do chão ao teto, Ana Ferreira estava no meio de uma revisão trimestral que já havia feito 2 vice-presidentes seniores suarem as camisas. Ela sentava na cabeceira da mesa na sua cadeira de rodas de fibra de carbono personalizada, nunca o modelo hospitalar padrão, não no seu prédio, e ela não estava erguendo a voz. Ela jamais erguia a voz. O silêncio que ela deixava cair depois de um número ruim era pior do que qualquer grito. Sua assistente, Marta Souza, ficava perto da credença com um tablet, monitorando a sala da forma como uma comissária de bordo monitora turbulência, observando tudo e não mostrando nada. Tiago Matos chegou ao 39º andar, às 4h17 da tarde. Tinha 34 anos. Usava uma jaqueta encharcada de chuva com a gola virada para cima e carregava um envelope impermeável marcado com documentos confidenciais do conselho. Entrega exclusiva. Estava de plantão desde as 6 da manhã. O joelho esquerdo doía por causa de um acidente numa doca de carga 2 semanas antes, e no fundo da cabeça ficava a aritmética persistente das mensalidades escolares da filha e o aluguel, com vencimento em 11 dias. A recepcionista o deixou passar. Ele se moveu de forma eficiente, do jeito que homens que trabalham com serviços físicos se movem em espaços que não foram feitos para eles, sem ego, sem tocar em nada que não precisasse ser tocado. Ele entrou na sala de reuniões no momento errado, ou talvez no único momento possível. As cabeças se viraram. Carlos Ferreira, 62 anos e posicionado à direita de Ana, como sempre estava, franziu a testa diante da interrupção. Tiago se moveu para colocar o envelope na mesa lateral. Não era para ficar. Não era para notar nada. Mas os seus olhos, treinados por anos num centro de reabilitação física, antes de a vida tê-lo redirecionado, fizeram o que sempre tinham feito. Observaram sem pedir permissão. Ana estava falando quando uma porta pesada em algum outro lugar do prédio bateu com força, enviando uma vibração baixa pelo chão. O pé direito dela se deslocou de forma quase imperceptível. Os dedos do pé esquerdo se enrolaram levemente apenas uma vez, um reflexo que ninguém na sala pareceu registrar. Tiago registrou. Ficou 3 segundos mais do que deveria. Os olhos se movendo dos pés dela para a arquitetura da sua postura, para a forma como o núcleo do corpo se sustentava, para a forma como os músculos das coxas mostravam a mais tênue evidência de tensão que não pertencia a um corpo sem nenhuma via motora,
abaixo da cintura. Ele deveria ter saído. Tudo na situação dizia para ele sair, mas algo mais antigo do que o seu bom senso não o deixava ficar quieto. Com licença, ele disse. Não para Carlos, não para o conselho, para Ana. Lamento interromper, mas a senhora não está completamente paralisada. A sala detonou em silêncio. Carlos se levantou da cadeira. A mão de Marta congelou sobre o tablet. Ana Ferreira ficou muito quieta. A quietude de uma pessoa que acabou de ouvir algo que toca um nervo que ela havia se convencido de que não existia mais. A segurança chegou em 45 segundos. O rosto de Carlos tinha passado da irritação para algo que, para quem estava prestando atenção, parecia muito com medo. Tiago já estava sendo conduzido para a porta. Ele não resistiu. Apenas parou no umbral e olhou de volta para Ana diretamente. Se eu estiver errado, ele disse em voz baixa, finja que eu nunca estive aqui. Mas se eu estiver certo, então alguém roubou 20 anos da sua vida. A porta se fechou. Ana ficou perfeitamente imóvel. Os números trimestrais continuavam sendo exibidos na tela na outra ponta da sala. Ela não voltou a olhar para eles. O apartamento que Tiago dividia com sua filha Sofia ficava no quarto andar do que havia sido um armazém têxtil no bairro Alto. Ele subia as escadas sem pensar. O som da sua chave na fechadura era sempre o momento em que o peso do dia mudava. Não sumia, mas mudava para algo que ele conseguia carregar de forma diferente. Sofia estava na mesa da cozinha fazendo a lição de casa. O cabelo em 2 rabinhos assimétricos que ela própria havia arranjado aos 6 anos e nunca revisado. Ela tinha 7 anos agora. Ela olhou para ele e o avaliou da forma como filhos de pais solteiros aprendem a avaliar cedo, lendo a posição dos ombros dele, os detalhes do rosto. Você tá esquisito, ela disse. Foi um dia longo, ele disse. Aconteceu alguma coisa? Ele contou a ela o formato básico, sem o contexto corporativo, sem os nomes, apenas o que havia visto e o que havia dito. Disse que provavelmente havia dito algo que não deveria ter dito para alguém muito mais poderoso do que ele. Era verdade? Sofia perguntou. Acredito que sim, ele disse. Então por que você não diria? Ele não tinha uma boa resposta para isso. A sua história não era complicada, mas era o tipo de história que salas como a sala de reuniões de Ana Ferreira não pensariam em considerar relevante. Ele havia passado 3 anos como auxiliar de fisioterapia no Centro de Reabilitação Meridiano, em Lisboa, desenvolvendo um olho clínico para os corpos e para as formas como eles curavam e deixavam de curar. Estava matriculado num curso técnico de fisioterapia a 2 semestres da conclusão, quando sua esposa Clara foi diagnosticada com um câncer de progressão rápida que a matou antes do primeiro aniversário de Sofia. O curso não cabia na vida que se seguiu. Ele havia feito as pazes com isso, da forma como as pessoas fazem as pazes com coisas que não podem mudar, não olhando diretamente para elas. O que havia ficado com ele era o instinto clínico, particularmente a memória de um paciente que havia passado 4 anos num centro de cuidados, convencido por suposições diagnósticas acumuladas de que não tinha nenhuma função significativa restante na extremidade inferior esquerda, até que alguém olhou para o prontuário, olhou para o homem e concluiu que os dois estavam contando histórias diferentes. Esse paciente havia saído com uma bengala 14 meses depois. O diagnóstico original havia sido copiado e endossado tantas vezes que ninguém havia pensado em questionar as suas premissas originais. Às 8h15 daquela noite, o telefone mostrou uma mensagem do seu despachante. Serviço suspenso por 3 dias, aguardando revisão de uma reclamação apresentada por um cliente a respeito de conduta não profissional. Ele leu 2 vezes, colocou o telefone com a tela para baixo e terminou de lavar a louça. O que ele não sabia era que 40 andares acima da cidade, Ana Ferreira não havia dormido e havia dado a Marta Souza uma única instrução antes de dispensar todos para a noite. Descubra tudo sobre o entregador. A história de como Ana Ferreira havia se tornado a pessoa que era
podia ser contada num único momento, embora tivesse levado 20 anos para entender completamente as suas dimensões. Ela tinha 18 anos, quando seu pai, Tomás, a levou a um jantar beneficente numa chuvosa noite de novembro. Eles estavam discutindo no banco de trás sobre algo que ela não conseguia mais lembrar com precisão, quando o carro foi atingido de lado por um veículo que passou num sinal vermelho a 60 quilômetros por hora. Tomás Ferreira morreu na ambulância. Ana acordou numa sala de recuperação para paredes brancas e o rosto do Dr. Ricardo Costa, que usava a sua autoridade da forma como certos homens usam relógios caros, não porque precisam saber as horas, mas porque querem que a sala saiba que podem pagá-los. Ele explicou com a compaixão particular de um homem entregando um veredicto que já havia arquivado com o cartório. A lesão medular era grave. O prognóstico era paralisia permanente abaixo da cintura. Ela não voltaria a andar. Ela tinha 18 anos. Havia acabado de enterrar o pai. Não havia ninguém para lhe dizer que uma segunda opinião não era apenas seu direito, mas sua obrigação. Nos anos que se seguiram, ela fez o que fazia com toda restrição impossível. Trabalhou em torno dela. Construiu a Ferreira Access a partir de uma modesta holding familiar e a transformou numa força genuína em tecnologia médica e logística, impulsionada em parte por uma ironia que ela nunca reconhecia publicamente. Que o setor mais relevante para corpos e cura era exatamente o que ela havia escolhido dominar. Desenvolveu uma reputação de implacabilidade que era em sua maioria precisa, e uma frieza que era em parte performance e em parte tecido cicatricial. Carlos havia estado presente ao longo de tudo isso, o irmão mais novo do pai, o seu substituto de família, o seu conselheiro mais confiável, ou assim ela havia acreditado. Ele sentava à mesa de cada decisão importante, sempre citando a necessidade de proteger a empresa e, por extensão, proteger ela. Ricardo Costa havia continuado sendo o seu neurologista e a sua certeza profissional moldava os termos de toda a sua vida adulta. Ela não havia olhado para os seus prontuários médicos originais em anos. Naquela noite, ela os tirou do armário trancado e os leu no escuro. Enterrada nas anotações iniciais da noite do acidente, breve, quase casual, com a letra de um residente que não dormia há 20 horas, estava uma linha. A paciente relata sensação aguda na extremidade inferior esquerda antes da segunda sedação. Possível apresentação incompleta. Recomenda-se avaliação confirmatória antes da classificação final. Ela leu 3 vezes. Pensou então em algo que havia muito tempo não se permitia pensar. O momento antes da segunda cirurgia, deitada numa maca, observando as placas do teto passarem. Ela havia sentido mesmo? Durante anos havia-se dito que era sensação fantasma, a dor distorcendo o sistema nervoso para mentir. Havia sentido algo real? Ela fechou o prontuário. Ficou sentada no escuro por um longo tempo. De manhã, disse a Marta, marque um encontro particular com o entregador. Mas ninguém pode saber. Tiago chegou à cobertura às 9 da noite de uma quarta-feira, esperando ser processado ou assinar algo que o obrigasse a fingir que nunca havia falado. Ana estava sozinha, sem Carlos, sem assistente, apenas uma mulher numa cadeira de rodas num quarto bem iluminado. A postura ereta como sempre, a expressão fechada, mas cobrindo algo que parecia, para quem prestava atenção, como esforço. "Por que você disse?" ela perguntou, sem preâmbulo. Ele se sentou em frente a ela e disse com clareza o que havia observado. A resposta involuntária do pé quando a vibração percorreu o chão. A arquitetura preservada dos quadríceps, inconsistente com ruptura motora completa ao longo de 2 décadas. A ativação bilateral do tronco visível na postura dela. E as sensações de queimação noturna, o tipo que pessoas com lesões medulares incompletas descrevem como enlouquecedor, precisamente porque prova que o sistema nervoso ainda está transmitindo algo. Ela ficou quieta quando ele disse essa última parte, um tipo diferente de quietude.
Não contei isso para ninguém, ela disse. Eu sei, ele disse. Por isso tomou cuidado em deixar claro que não era médico. Não tinha credenciais clínicas, mas havia trabalhado ao lado de fisioterapeutas o suficiente para saber que a certeza diagnóstica, uma vez registrada num prontuário, tinha uma forma de se reproduzir sem ser questionada, cada novo médico deferindo ao anterior. A avaliação original se acumulando como uma dívida que ninguém havia auditado. Não estou lhe oferecendo uma cura, ele disse. Estou sugerindo que o seu diagnóstico pode precisar ser revisado por alguém que não esteve ali na primeira vez. Ela o estudou da forma como estudava contratos, procurando as letras miúdas. Por que você se importa? Ela disse. Porque já vi muita gente ser ensinada a desistir porque outra pessoa não queria admitir que estava errada. Ela abriu a boca para responder. A porta na outra ponta da sala se abriu. Ricardo Costa estava na entrada, um cartão ainda na mão, a gravata afrouxada. Os olhos dele foram de Ana para Tiago. E no meio segundo, antes de ele arranjar a expressão em preocupação profissional, algo mais cruzou o rosto dele. O olhar de um homem que acabou de encontrar algo onde havia deixado nada. A rejeição de Ricardo a respeito de Tiago foi graciosa, completa e entregue com o sorriso de um homem cuja especialidade nunca havia sido formalmente desafiada. Ele o descreveu como uma pessoa bem-intencionada, sem qualificação técnica, que havia confundido compensação postural normal com algo clinicamente significativo. As explicações eram suaves e completas. As suas mãos, enquanto as entregava, não estavam firmes. Carlos chegou na manhã seguinte e expôs as consequências práticas. Reabrir um prontuário médico de 20 anos significava exposição a litígios, interesse da imprensa e volatilidade das ações, com um relatório trimestral a ser apresentado em 6 semanas. O momento, disse ele, não era bom. Ana não disse nada. Olhou para as suas mãos. O que Carlos e Ricardo não sabiam era que Marta Souza já havia começado uma busca silenciosa por conta própria. Ela tinha acesso a arquivos que a empresa não havia protegido adequadamente, porque ninguém havia imaginado que Ana, algum dia, iria querer olhar para trás. Ela encontrou uma lacuna, não incomum à primeira vista, mas estrutural, numa categoria específica de documentos, de um intervalo de datas específico, ausentes de uma forma que tinha uma forma reconhecível. Ela trouxe isso a Tiago por um canal alternativo, porque confiava nele tanto quanto confiava em qualquer pessoa, o que não era muito, mas era mais do que confiava nas pessoas que estavam ali desde o começo. Juntos, eles encontraram 3 coisas. A primeira era a anotação do residente da avaliação pós-acidente, a mesma que Ana havia encontrado no seu prontuário particular. Mas essa cópia trazia uma anotação adicional, sugerindo testes neurológicos confirmatórios antes da classificação final. Essa anotação não havia chegado ao resumo formal. A segunda era um memorando datilografado, sem data no registro oficial, mas rastreável por metadados de formatação, propondo uma consulta com um especialista independente durante o primeiro ano de cuidados de Ana. Havia sido arquivado e então deixado de existir até que Marta o encontrou num diretório que havia sido arquivado sem ser devidamente eliminado. A terceira era a linha do tempo das decisões cirúrgicas. O segundo procedimento havia sido autorizado poucas horas após a primeira avaliação, invulgarmente rápido para um caso dessa complexidade. O protocolo de tratamento que se seguiu parecia menos a uma reabilitação agressiva e mais a gestão de longo prazo de uma condição fixada. Ricardo, quando confrontado com os documentos, chamou-os de fragmentos descontextualizados e explicou as lacunas como artefatos de migração. Suas explicações eram completas e plausíveis. As suas mãos não estavam firmes novamente. Ana disse a Marta naquela tarde: identifique a doutora Carla Mendes e agende uma consulta. Ricardo havia rejeitado Mendes 2 vezes ao longo dos anos pelo nome. Ana havia decidido a recomendação mais confiável que havia recebido.
A doutora Carla Mendes dirigia uma prática neurocirúrgica independente fora do sistema hospitalar, o que significava que não tinha lealdades institucionais e ninguém a quem responder além dos seus pacientes e do seu próprio julgamento clínico. Ela revisou o histórico completo de Ana durante 3 dias, pediu novos exames de imagem numa instalação independente e conduziu o exame clínico mais completo que Ana havia experimentado em uma década. A lesão original havia sido grave, mas não era, em classificação clínica estrita, uma lesão completa. Existia arquitetura neural preservada abaixo do nível da lesão. A anotação do residente inicial havia estado correta. Uma avaliação adequada na época provavelmente teria produzido uma classificação diferente, incompleta em vez de completa, o que teria acionado um caminho de reabilitação inteiramente diferente. Esse caminho nunca havia sido seguido. Em vez disso, anos de imobilização, a ausência de estimulação direcionada à recuperação e uma abordagem de controlo da dor que suprimia em vez de engajar o sistema nervoso, haviam produzido o que Carla descreveu como dormência funcional em vez de perda estrutural permanente. O corpo não havia desistido, havia sido gerenciado em imobilidade. Ainda havia tecido viável, ainda havia vias. Descompressão cirúrgica de uma região específica, seguida de reabilitação intensiva, oferecia uma possibilidade real de retorno funcional significativo. Não garantido, não sem dor, não rápido, mas real. Ana ficou com isso por um longo tempo depois que Carla terminou de falar. É possível, ela disse com cuidado, que as decisões tomadas nos meus cuidados não tenham sido simplesmente conservadoras, mas tenham sido estruturadas para impedir a recuperação. Carla escolheu as palavras. O que posso dizer é que se a anotação inicial foi suprimida e não desconsiderada, isso não seria um erro de boa-fé. E o protocolo de tratamento subsequente, visto sob essa luz, não é consistente com a gestão de boas práticas de uma lesão incompleta. 20 anos, disse Ana. Sim, disse Carla. Lamento muito. O que abriu algo em Ana não foi a esperança. Ela havia se disciplinado contra a esperança por tanto tempo que mal a reconhecia. Foi a memória da maca, das placas do teto, do momento antes da segunda sedação, quando havia sentido o que havia passado 20 anos, convencendo a si mesma de que era sensação fantasma. Ela havia estado errada em não acreditar em si mesma, e alguém havia olhado para as evidências e escolhido não segui-las. Ela se virou para Marta. Agende uma reunião com Ricardo e meu tio juntos. Ela fez a eles uma única pergunta, numa sala com apenas Marta como testemunha. Quando é que vocês souberam? O silêncio que lhe respondeu era, à sua maneira, uma confissão completa e detalhada. Tiago não havia pretendido se tornar essencial a nada disso. Era um entregador com um contrato suspenso e uma filha que precisava dele em casa às 6. Todo instinto razoável lhe dizia que Ana tinha recursos e infraestrutura para gerenciar o que viesse a seguir sem ele e que o movimento correto era voltar à sua vida ordinária. Ele disse isso a Sofia uma tarde, enquanto ela desenhava na mesa da cozinha. Mas ela precisa de um amigo, disse Sofia, sem levantar os olhos. Ela tem pessoas ao redor, ele disse. Isso não é a mesma coisa, Sofia disse. Da forma como crianças de 7 anos às vezes fecham todas as avenidas de discordância. Ana o ligou na tarde seguinte, não por Marta, mas ela mesma, num número que ela não havia usado antes. Ela não lhe pediu para ser médico, herói ou qualquer coisa que ele não era. Disse que precisava, pelo menos para esse capítulo, de uma pessoa que não tivesse nada a ganhar com ela, permanecendo exatamente como estava. Ele recusou a soma de dinheiro que ela mencionou. Disse que o pagamento mudaria o que a coisa era. E a coisa como estava, o simples fato não monetizado de que ele havia lhe dito a verdade e ela havia ouvido, era a única versão com a qual ele conseguia viver de forma limpa. Ela ficou quieta por um momento. Então, não sei o que fazer com pessoas como você. Sou só uma pessoa comum, ele disse. Eu sei, ela disse.
E havia algo na voz dela que sugeria que ela não havia conhecido pessoas comuns o suficiente. Alguns dias depois, Sofia chegou da escola e encontrou uma mulher que não conhecia sentada na sala de estar, tomando chá da caneca com a alça lascada. Ela avaliou Ana com a atenção particular e sem sentimentalismo de uma criança fazendo inventário antes que a educação supere a observação. "Você cansa?" Sofia perguntou. "De ter sempre que ser tão durona?" Ninguém na vida profissional de Ana teria feito essa pergunta. Ela chegou a algum lugar que nenhuma resposta preparada conseguia desviar. "Sim", disse Ana em voz baixa. "Canso." Ana ficou para o jantar. Ela observou Tiago e Sofia se moverem ao redor um do outro na pequena cozinha, com a coreografia inconsciente de pessoas que constroem um lar com materiais limitados há muito tempo, e tem orgulho disso, embora nenhum dos dois usasse essa palavra. Ela foi embora naquela noite, carregando algo que não tinha segurado por muito tempo, e não conseguia nomear com precisão, não esperança, que era grande demais, mas algo menor e mais durável. Ela ligou para Carla Mendes de manhã. "Agende a cirurgia." Carlos descobriu dentro de 48 horas, pela sua própria rede. Ele agiu rápido. Contactou a equipa jurídica, levantou questões sobre influência cognitiva e capacidade de tomada de decisão e começou a preparar terreno para convocar uma sessão de emergência do Conselho durante o período de recuperação de Ana, quando ela estaria, na sua formulação, temporariamente incapacitada. Ele havia se preparado para alguma versão disso por anos, com a prontidão paciente de um homem que sempre soube que a pessoa entre ele e o poder eventualmente ficaria vulnerável. Ricardo contactou 2 jornalistas médicos que havia cultivado ao longo dos anos. A história que começou a circular, cuidadosamente distanciada para que nada pudesse ser rastreado, retratava Ana como uma mulher manipulada por um estranho, um entregador sem credenciais que havia explorado a sua vulnerabilidade por motivos ainda não claros, mas certamente suspeitos. O nome de Tiago apareceu num item de notícias de cunho fofoca até o fim da semana. Ele leu na mesa da cozinha com o café. Colocou o telefone e não disse nada. Sofia leu por cima do seu ombro. "Você vai fazer alguma coisa a respeito?" Ela perguntou. "Vou continuar fazendo o que já estou fazendo", ele disse. Ela acenou com a cabeça. Isso lhe pareceu certo. A cirurgia durou 4 horas e meia. Tiago ficou na sala de espera com Marta à sua esquerda e Sofia à sua direita. Esta última tendo saído da escola com um bilhete que dizia "emergência de família", o que não era inteiramente preciso, mas era o mais próximo que ele conseguia chegar. Carla saiu às 6h15, tecnicamente bem-sucedida, mas não haveria melhora imediata a mencionar. A recuperação era medida em semanas e meses. Ana acordaria com dor. Ela não ficaria de pé. O potencial para retorno funcional existia, mas apenas um processo de reabilitação longo e difícil poderia atualizá-lo. Quando Ana acordou na suíte de recuperação, estava com dor significativa, o que era esperado. O que ela não havia preparado, apesar de ter sido avisada de que era possível, era a lacuna entre o que havia esperado em silêncio e o que o corpo apresentava. Ela virou o rosto para longe da sala. Tiago se sentou na cadeira ao lado da cama. Era bom com silêncio e o usou agora. Depois de algum tempo, ela disse, rouca e em voz baixa: "Foi idiota da minha parte ter esperança. Você foi humana", ele disse. Talvez pela primeira vez em muito tempo. Ele ficou quieto de novo. "Então, pela primeira vez em 20 anos, você está lutando contra algo real", ele disse. "Não o veredito que alguém lhe entregou. A coisa em si." Ela não respondeu, mas parou de se virar para o outro lado. Na manhã seguinte, durante uma avaliação cuidadosamente guiada, a fisioterapeuta pediu a Ana para resistir a uma pressão direcionada contra o joelho. "Apenas tente, apenas veja." O joelho de Ana aguentou por 3 segundos, não com força, não de forma limpa, mas com intenção voluntária demonstrável. Não era um milagre.
Eram 3 segundos, mas eram 3 segundos que não haviam existido no registro oficial da sua vida por 20 anos. A reabilitação que se seguiu foi brutal, da maneira específica e sem glamour, que a recuperação real é brutal. Não dramática de uma forma que pudesse ser comprimida num destaque, mas desgastante e inconsistente e intermitentemente desmoralizante. Havia sessões que pareciam progresso e sessões que pareciam nada. Ana, que havia construído um império na premissa de que a vontade era suficiente para superar a maioria dos obstáculos, descobriu que a vontade era necessária, mas não suficiente, que o corpo tinha a sua própria linha do tempo e não podia ser intimidado, apenas trabalhado com ele. Tiago visitava quando podia, geralmente com Sofia, e o seu papel havia se estabelecido em algo que desafiava fácil descrição. Não era o terapeuta dela, não era o namorado. Era uma pessoa que aparecia e dizia a ela a verdade sobre o progresso dela, sobre a retirada dela para a fria persona executiva quando o trabalho ficava difícil, sobre o fato de que aquela armadura específica, qualquer que fosse a sua utilidade profissional, não iria levá-la por esse caminho. Marta, enquanto isso, havia estado a montar documentação com silenciosa eficiência. Ricardo Costa havia recebido pagamentos de consultoria da Fundação da Família Ferreira ao longo de 14 anos. Não ilegal à primeira vista, mas notável nos seus prazos e na ausência de qualquer resultado de consultoria documentado correspondente a eles. Carlos havia intervindo por escrito em pelo menos 3 ocasiões para recusar consultas independentes com especialistas propostas durante a primeira década de cuidados de Ana. Ele havia assinado essas recusas como seu representante médico autorizado, uma condição que ela havia outorgado a ele quando havia confiado nele completamente porque ele havia parecido ser a única pessoa que havia ficado. Quando Ana compreendeu o formato completo disso, não apenas a cobertura profissional de Ricardo, mas os anos de manutenção cuidadosa, a forma como a sua paralisia havia sido preservada, porque a sua permanência servia a pessoas que ela acreditava que a protegiam, ela não chorou. Já havia chorado na sala de reabilitação pelos 20 anos. Isso era a sensação fria e clara de uma mulher que compreendeu o placar e está calculando como liquidá-lo. Ela ficou de pé pela primeira vez nas barras paralelas de exercício 4 semanas após a cirurgia. Cada músculo abaixo da cintura gritou a sua confusão ao ser solicitado a lembrar algo que havia sido impedido de praticar por 2 décadas. Ela ficou de pé por 11 segundos, caiu tremendo e teve de sentar por 20 minutos antes de conseguir falar. Quando conseguiu falar, disse para a fisioterapeuta. De novo, 6 semanas após a cirurgia, Carlos apresentou a resolução de emergência do conselho. Havia calculado o tempo com cuidado. Declaração de 2 membros do conselho, a alegação de tomada de decisão alterada, a remoção de Ana da autoridade executiva, aguardando revisão de competência. A sessão estava agendada para as 2 da tarde de uma quinta-feira. Ana soube às 8 da manhã. Ela olhou para Marta. Me prepare, ela disse. A sala de reuniões estava cheia. Investidores institucionais haviam sido convidados a observar. Carlos ficava na posição que sempre havia querido ocupar e falou sobre responsabilidade fiduciária e a dolorosa necessidade de proteger Ana das decisões tomadas sob a influência de um intruso. Ricardo estava lá como especialista independente, o que requeria um certo enquadramento criativo da relação deles. A porta se abriu. Ana entrou na cadeira de rodas. Carlos havia esperado por isso. Havia planejado para isso. A cadeira de rodas estava no seu cálculo. A pontuação que completava o argumento dele. Ela foi até a mesa e não disse nada. Deixou o silêncio trabalhar da forma como sempre havia sabido usá-lo. Então, Marta colocou um dossiê à frente de cada membro do conselho simultaneamente, com a precisão de alguém que havia se preparado exatamente para esse momento. Ela descreveu a documentação médica, a anotação suprimida do residente,
O memorando de consulta independente desaparecido, a linha do tempo das decisões cirúrgicas, o histórico de 14 anos de pagamentos de consultoria, os documentos assinados nos quais Carlos havia recusado revisões independentes em nome de Ana, sem o conhecimento dela. Ela os descreveu com precisão e completude. E quando Ricardo começou a falar, a sua explicação fraturou sob a segunda pergunta de acompanhamento, depois a terceira, e um membro do conselho fez uma pergunta direta sobre os registros de pagamento, e a resposta de Ricardo contradisse algo que havia dito 3 minutos antes. A sala notou. Então Ana se ergueu, não da cadeira de rodas com facilidade. Ela usou os braços da cadeira e a borda da mesa, e levou mais esforço do que qualquer coisa que ela havia feito na frente de outras pessoas na sua vida adulta. E não foi nem gracioso, nem simples. Ela não estava de pé sem apoio. Tinha uma mão na borda da mesa, mas estava completamente de pé, os olhos ao nível da sala pela primeira vez em 20 anos. Ficou de pé por 14 segundos. A sala ficou absolutamente silenciosa. Ela disse de pé, sem olhar para Carlos ou Ricardo: "Gostaria de abordar a questão da minha competência." Ela se sentou de volta. Não precisou dizer mais nada por um longo momento. Os 14 segundos já haviam dito a maior parte. O que se seguiu nos 40 minutos seguintes foi metódico e público, e da maneira cautelosa de evidências dessas coisas, definitivo. Ana apresentou notificação formal de rescisão da relação de assessoria médica de Ricardo, aguardando o encaminhamento da sua conduta ao Conselho de Ética Médica. Ela anunciou a remoção de Carlos Ferreira do Conselho de Administração com efeito imediato, citando violação do dever fiduciário e abuso da representação médica autorizada. Ela pediu uma auditoria forense formal do histórico de pagamentos de assessoria médica. E então, na voz que ela usava para anúncios que pretendia que fossem permanentes, ela descreveu o estabelecimento do Fundo de Advocacia de Pacientes Ferreira, uma fundação cujo propósito seria fornecer consultas médicas independentes e apoio jurídico a pacientes que tivessem razão para acreditar que o seu diagnóstico havia sido moldado por fatores diferentes do seu melhor interesse clínico. Ela olhou para o conselho. "Vamos avançar agora para a revisão trimestral", ela disse. "Acredito que estamos atrasados." Tiago havia ficado lá em cima no corredor durante tudo isso, esperando com Sofia e Marta. Isso havia estado certo. Era a sala de Ana, a história dela a ser recuperada, e a sua presença lá dentro teria mudado a composição de uma forma que não a teria servido. Ele compreendeu isso sem precisar ser avisado. Ele estava se dirigindo para o elevador quando ouviu a voz dela no átrio abaixo, projetada para fora em direção à imprensa, mas despida da arquitetura da sala de reuniões. Não a voz de CEO, mas a sua própria voz por baixo de tudo o mais. "Há uma pessoa que quero reconhecer", ela disse, "um homem chamado Tiago Matos que não tinha credenciais, nenhum apoio institucional e nada a ganhar em me dizer a verdade. Ele me disse a verdade assim mesmo. Ele não me curou. Ele não me salvou. Ele simplesmente recusou concordar que eu deveria continuar enterrada." Ela fez uma pausa. "Quero que fique registrado que às vezes isso é suficiente, e às vezes é tudo." Ele parou de andar. Ficou no corredor e ouviu. Sofia estava ao lado dele. Ela apertou a mão dele uma vez. As semanas que se seguiram foram comuns, da forma como o rescaldo sempre é comum. A conduta de Ricardo Costa foi encaminhada ao Conselho de Ética Médica e uma revisão formal foi aberta sobre a gestão do seu prontuário de pacientes ao longo de 2 décadas. Carlos contestou a sua remoção pelos canais jurídicos disponíveis. Ana não estava apressada. Havia aprendido na sala de reabilitação a trabalhar dentro de uma linha do tempo que não era da sua escolha. Ela estava 3 meses num programa de 4 vezes por semana com a especialista que Carla havia recomendado.
Conseguia ficar de pé, sem apoio por quase um minuto. Conseguia andar com uma bengala, 3 passos de cada vez, antes de precisar descansar. A trajetória estava em movimento. Tiago havia aceitado, depois de recusá-la 2 vezes por princípio, uma posição gerenciando o alcance a pacientes e a logística do Fundo de Advocacia de Pacientes Ferreira. Era um trabalho que usava as habilidades que ele de fato tinha, que importava de uma forma que o emprego anterior não importava e que pagava o suficiente para que a aritmética da sua vida se tornasse pela primeira vez em anos algo diferente de um problema a ser gerenciado mês a mês. A escola de Sofia tinha uma amostra de inverno. Tiago chegou 12 minutos antes e encontrou um espaço perto da parede esquerda onde a visibilidade era boa. Estava olhando para o programa quando ouviu o movimento vindo da entrada e se virou. Ana entrou pela porta do ginásio com a bengala, movendo-se devagar e deliberadamente, cada passo colocado com a concentração de alguém ainda aprendendo a confiar no próprio corpo depois de uma longa separação. Ela não estava na cadeira de rodas. Não tinha nenhum assistente com ela. Ela examinou as fileiras de cadeiras dobráveis com a atenção cuidadosa de alguém a navegar um espaço que é inteiramente novo para ela e que está descobrindo ser tentativamente gerenciável. Ela chegou onde ele estava de pé e parou. Ele ficou quieto por um momento. O silêncio entre eles havia se tornado ao longo desses meses um lugar onde os dois conseguiam estar sem precisar de preenchimento. Então ela disse em voz baixa, enquanto o ginásio se enchia com o som de famílias se acomodando: "Você não mudou apenas as minhas pernas." Ele olhou para ela. Olhou para o palco onde Sofia havia aparecido nos bastidores, examinando a sala com a intensidade focada de uma criança que memorizou o ambiente como precaução. Sofia o encontrou. Ela acenou da maneira enorme e sem reservas de crianças que ainda não aprenderam a modular a alegria em público. Então, ela viu Ana e o rosto dela se abriu em deleite descomplicado de uma criança que simplesmente fica feliz de ver alguém sem nenhum cálculo adicional necessário. Ela acenou para Ana também. Ana ergueu a mão em resposta. Um gesto pequeno. Não custou nada e significou mais do que ela havia esperado. Eles ficaram ali juntos, os 3, num ginásio escolar, numa tarde comum de inverno, enquanto as luzes subiam no pequeno palco. Tiago não falou. Ana também não. O que precisasse ser dito encontraria o seu momento eventualmente, e os dois haviam aprendido o suficiente nos seus caminhos diferentes e adjacentes para saber que algumas coisas não precisam de pressa. O espetáculo começou. Sofia entrou no palco. Ela ficou muito ereta, da forma como sempre ficava, com a postura particular de uma criança que passou a vida observando o pai se manter junto e, silenciosamente, sem ser solicitada, havia decidido fazer o mesmo. A sala aplaudiu. Tiago sentiu Ana mudar ligeiramente o peso, acomodando-se no espaço ao lado dele, uma mão na bengala, os olhos no palco, e no calor pequeno e sem importância daquele momento, algo que havia estado se movendo em direção a esse ponto por muito tempo finalmente, silenciosamente, chegou.